nossa igreja. Senhoras e senhores, quando você ver um ímpio se aproximar da sua igreja e elogiar ela muito demais, colocar ela lá em cima, mas não se converter nela, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Uma pessoa que não é crente não entende um culto como o nosso. Será que a igreja vai demorar quanto tempo para acordar? Quantos anos nós passamos dando os nossos votos para pessoas que vêm na igreja e dizem assim: não sou amigo do evangelho, até a paz o Senhor dá. Só que na hora de ouvir a palavra não fica. Sempre tem um compromisso. Sempre tem um compromisso. Eu não estou jogando indireta para ninguém não, que eu sou político. Eu recebo políticos da minha igreja, eles aplaudem, digo: nossa, sua igreja é linda, mas você me desculpe, eu tenho um compromisso agora. Não fica para ouvir a palavra. Será que a igreja vai demorar quanto tempo para acordar? E a igreja sai depois e: nossa, que lindo, você viu o prefeito, o vice-prefeito, o deputado, o senador, até a presidente da república. Ah, que coisa bela. Bela o escambau, bela uma vírgula. Está na hora de tomar vergonha na cara e mostrar que a igreja tem que estar viva. Viva! Com todo respeito, sente o cheiro do irmão que está do seu lado. Ele exala o cheiro da vida, ou ele exala o cheiro da morte? Porque aquele que exala o cheiro da morte é uma desgraça. Ele senta do seu lado, ele tem cara de quem está vivo, ele carrega a Bíblia, ele canta, mas se você der um gritinho um pouquinho a mais acima dos decibéis, ele já te olha com uma cara que quer te engolir. Eu não aguento mais chegar na igreja, os irmãos até para dar a paz do Senhor muda, chega e fala: Senhor, nem a paz do Senhor dá. Chega! Essa não é a igreja do arrebatamento. A igreja do arrebatamento não se envergonha do evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se tem uma igreja viva, faz um barulho para acordar o estado inteiro. Mãozinha direita erguida bem alto, chacoalhe ela, coloque no ombro de quem está do seu lado, agarre o ombro do seu irmão. Aqui eu já começo a ver quem está vivo e quem está morto. O que está morto não respeita o pregador por nada. É perigoso você levantar do culto e ir embora. Não foi porque está preso aqui no meio, você caiu numa armadilha nessa noite. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada, irrita ela. Isso, irrita ela, tira ela do lugar. Diga: Jesus te trouxe aqui para isso. Ele te trouxe aqui para sacudir você. Ressuscita! Pastor Reuel, eu estou ouvindo pelos ouvidos do Espírito barulho de tumba se abrindo. Jesus está revirando o cemitério. O vale de ossos secos vai receber o sopro. Recebe vida. Antes de Israel cair no calabouço, antes da nação de Israel sucumbir diante dos babilônicos, antes do ano 606, quando a primeira leva foi arrastada cativa para a Babilônia, o Senhor levantou profetas e avisou o povo dele: eu tenho paciência, mas a minha paciência tem limite. Eu amo, mas o meu amor às vezes se condiciona à sua obediência. Não aceito que vocês adorem a Baal, Astarote, Azera, Marduque. Eu tolero, mas há um nível de silêncio, e no meu silêncio entenda as minhas palavras. Antes de caírem dentro do calabouço, o Senhor despertou o profeta Isaías numa madrugada, porque o profeta serve para isso, para ouvir o desabafo de Deus. Levante os profetas, Senhor. Já percebeu que as revelações, Reuel, vêm sempre na madrugada? Parece que na madrugada, quando em um continente todos estão dormindo, Deus não tem com quem conversar, e Deus vai na cama do profeta e mexe nos sonhos dele, e mexe na alma dele,
Isaías acorda, pois não, Senhor. E o Senhor diz: Isaías, vamos conversar. Eu tenho um povo que tem olhos, mas não vê. Eu tenho um povo que está com os olhos plantados na cara. Estão vendo as coisas erradas, estão vendo tudo ir estão vendo tudo se quebrar, estão vendo a minha glória ir embora e ninguém faz nada. Isaías, eu tenho um povo que tem ouvidos e não me ouve. Deus tem nos avisado. Eu tenho medo de a qualquer momento cair sobre a nação brasileira um juízo. Confesso a vocês, eu tenho medo porque hoje eu milito em duas áreas. Eu piso na área eclesiástica e dentro da área política. E eu vejo o nosso país se escambando. Eu vejo nossas crianças sendo colocadas como vítimas de homens e mulheres que não temem a Deus. Ontem à noite eu conversava com o pastor Gilmar Santos e mais dois, falando sobre o envolvimento do nosso país nos últimos 12 anos nas universidades. Nos últimos 12 anos o nosso país não levantou nenhuma matéria filosófica. Filinto, deputado, nos últimos 12 anos no nosso país não gerou um intelectual. As universidades do Brasil geraram meninos e meninas que são revolucionários. São esses que foram para o Paraná e quebraram tudo agora com as professoras, chamados de black blocs lá em São Paulo. Eles nem sabem por que brigam. Tem um celular de última geração na mão. São filhos de papai, classe média, e vão para a rua quebrar tudo. A mente deles está transformada, está transtornada. Tem 12 anos que arrancaram Deus das universidades. Nas universidades ensinam os nossos filhos que melhor do que tudo é a experiência de Charles Darwin. Que Charles Darwin tem a teoria da evolução. Que tudo, antes de mais nada, era só uma ameba. De uma ameba foi se transformando em célula até virar um macaco. E de macaco vinha a raça humana. Eu tenho lutado para que essas coisas não aconteçam mais. Tenho feito até projetos de lei. Acabo parando na mídia porque me chamam de deputado da idade medieval. O cara louco, o cara atrasado, o cara que coloca um pé no freio do progresso do país. Mas eu tenho defendido. Apresentei um projeto para ser ensinado nas escolas a teoria de Moisés. Vieram falar para mim: o senhor quer ensinar religião na escola? Eu digo: não, eu quero que os nossos filhos tenham o direito de escolher entre aquilo que eles querem crer. O professor não pode enfiar dentro da cabeça da criança uma ideologia. Se podem apresentar a teoria de Charles Darwin, repito, teoria, repete comigo, teoria, mais uma vez, acotovele seu irmão, diga: você sabe o que é uma teoria? Diga: é só um pensamento. É uma ideia, mas que nunca foi provado, porque só pode ser provado se for reproduzido dentro de um laboratório. O dia que eles conseguirem fazer do nada uma célula, aí eu posso acreditar em Charles Darwin. Então é só uma teoria. E eu falei numa audiência pública: se podem aprender os meus filhos a teoria de Charles Darwin, eles podem aprender a teoria de Moisés, que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Eu não sei se você percebeu, nem os filhos dos crentes, quando vão dormir, pedem a bênção do pai mais. Nossos filhos não vão dormir de qualquer jeito, vão dormir com o celular na mão, vão dormir com o fone no ouvido, cantando as músicas que só Deus sabe o que é. Não tem mais o capricho de ir lá na cama do pai e falar: meu pai me abençoa, meu pai, minha mãe me abençoa. Ah, se os nossos filhos soubessem a bênção que há na palavra de um pai e de uma mãe. Se você chegar no céu, pergunte para Salomão. Salomão vai te falar: eu tinha 8 anos quando meu pai me chamou no quarto dele, estava morrendo. Eu era o próximo a morrer, porque se meu pai morresse, todo mundo ia matar a minha mãe, porque eu e minha mãe éramos os culpados da miséria do reino de Israel, porque meu pai pecou com a minha mãe. Todos os filhos do meu pai estavam esperando ele morrer para matar a minha mãe, para limpar. Mas meu pai me chamou no quarto dele com a minha mãe. Ele pegou a minha mãozinha e colocou debaixo da coxa. Nós sabemos que é outro lugar, mas ele colocou a mão debaixo da coxa. Quando ele colocou a minha mãozinha debaixo da coxa, ele olhou nos meus olhos e disse assim: eu te abençoo, se você prometer ser fiel ao meu Deus, meu filho. E Salomão vai te dizer: o meu corpo arrepiou, porque eu recebi a bênção do meu pai, não morri e me tornei rei de Israel. Os nossos filhos precisam voltar a pedir a bênção dos pais. Eu era criancinha na escola, a professora chegava com aquele desenhozinho no mimeógrafo, e tinha um desenho de uma cruz, um senhor calvo aqui, amarrado pela cintura, ele em posição de rezar, e a gente perguntava: que é isso, professor? Ela dizia assim: esse é o fundamento do Brasil.
No dia da fundação do Brasil, levantaram uma cruz. E o padre José de Anchieta rezou a primeira missa. E o Brasil foi abençoado. O nosso país é o maior país cristão do mundo. Pastor Reuel, que pena que o Pavão foi embora e o chefe, o líder da Câmara foi embora também. Como eu queria mandar um recado para eles. O sul do país dita regras. O nosso país é tido assim, o sudeste, São Paulo é o coração financeiro, mas o sul é o coração dos intelectuais. E eu não sei se vocês acompanham pela internet, o Rio Grande do Sul está perseguindo Deus. Eu vou falar de novo. O Rio Grande do Sul está perseguindo Deus. O Ministério Público já baixou leis e arrancou de todos os lugares públicos as imagens religiosas, sejam elas quais forem. Que seja uma cruz, que seja a estrela de Davi, estão arrancando tudo isso em nome de um Estado laico. É essa a desculpa deles. O Estado é laico, então não pode ter nenhum símbolo de religião nenhuma. Eles mentem porque o nosso povo é ignorante, porque são mortos que caminham. Morto não pensa. O nosso país não é laicista, ele é laico. O Estado laico significa que todos têm liberdade para exercer a sua fé. Se fosse laicista, era o Estado ateu. Então toda religião tinha que ser banida. Mas o nosso país não é um país ateu. Não podem expulsar Deus. A última agora é para doer os ouvidos. O Ministério Público do Rio Grande do Sul baixou uma lei para que seja tirada das bibliotecas a Bíblia. Se fosse de cima da mesa da Câmara dos Deputados, até nós íamos para a briga, vamos para o debate ideológico. Mas tirar a Bíblia da biblioteca, que idiotice é essa? Se não creem que a Bíblia é um livro religioso, é pelo menos um livro histórico. Biblioteca é um lugar onde você vai ler livros, mas querem tirar Deus do nosso país. E se essa igreja que está morta não ressuscitar, se a oração desta igreja não voltar a falar aos ouvidos do Senhor, se o meu povo que se chama pelo meu nome não se humilhar, se o meu povo não orar, eu não posso sarar a sua terra. Mas se o meu povo clamar, orar, eu ouvirei do céu, eu sararei a sua terra. Em 2013 aconteceu algo divino. Jesus pegou o seu irmãozinho aqui e me levou para a política. Em 2013 teve toda aquela convulsão, aquela luta contra a minha vida. Você lembra disso? Eu não entendi nada, porque eu passei 40 dias sozinho. Eu passei 40 dias sem ninguém no parlamento levantar para me ajudar. E só de deputados evangélicos nós tínhamos mais de 60. Eles falavam comigo pelo telefone. Não queriam andar perto de mim porque tinham medo da imprensa tirar uma foto. 40 dias eu fiquei sozinho. Recebi algumas ligações. Pastor Reuel, pastor Cizino, você fica firme. Pastor Uriel, Deri, apóstolo Uriel dos Estados Unidos me ligou e disse: Quen, ele me chama de Quen. Quen, fica firme. Estamos orando e te cobrindo aqui. Mas fora esses, ninguém. Nenhum pastor foi me visitar. Eu apanhando na rua, apanhando nos aviões, minha família sofrendo, minha casa sendo depedrada. Eu apanhando dentro da Câmara dos Deputados. A igreja que me ama, a igreja que ora por mim. Ninguém gritou um grito sequer na rua. E eu fiquei triste. Falei: Jesus, eu estou sozinho. O Senhor disse: calma que eu estou fazendo uma obra que agora você não entende. 40 dias depois começou a mover. 40 dias depois levantou o apóstolo René Terranova, depois levantou o pastor Silas, levantou o bispo Manuel Ferreira, levantou alguns amigos, o Filinto esteve lá, sofreu comigo lá, outras pessoas se levantaram. Aí os pastores vieram, mas de repente aconteceu algo que nunca tinha acontecido no Brasil. Pergunte o quê? Só falo se todo mundo perguntar. Todas as igrejas cristãs, todas, sem exceção, eu não estou falando evangélica, eu estou falando de igrejas cristãs, católicos, evangélicos, se levantarem um clamor. O Brasil foi sacudido pela oração da igreja. A presidenta Dilma tinha 75% de aprovação. Nem Lula tinha tido isso.